Olha, a BNCC, embora ela seja um documento que é longitudinal, e o que é isso? Ela trabalha desde a educação infantil até o ensino médio. Você vai ter BNCC do infantil, BNCC do fundamental e BNCC do médio. E ela tem um princípio da progressão. As habilidades vão voltando nos outros anos de forma mais aprofundada. Mas ela não está igual em todos os segmentos. Você tem um ponto comum ali, são as 10 competências gerais. Essas são mandatórias. Então, olha só, você dá aula no infantil. Eu tenho que olhar as 10 competências gerais? Tem. Eu tenho que olhar as 10 competências gerais se eu der aula nos anos finais? Tem. E nos anos iniciais? Também. Lá no ensino médio, ou seja, as 10 competências gerais são mandatórias. Mas o infantil está organizado de uma forma diferente dos anos iniciais e finais, que está diferente do ensino médio. Então, a gente precisa prestar atenção e observar isso. Ai, a educação infantil é uma paixão, gente. É uma delícia aqueles meninos de 4, 5 anos entrando na escola. E a base do infantil, ela começa lá no 0 anos, no berçário, e ela vai até 5 anos. Então, a educação infantil está organizada por campos de experiência. A organização é assim, as 10 competências gerais mandatórias, todo mundo. Aí você tem 6 direitos de aprendizagem no infantil que precisam ser garantidos, como, por exemplo, conviver, expressar-se, então relacionar-se. Você tem ali os 6 direitos que vão ser atendidos por meio de campos de experiência. Olha que diferente que essa base do infantil veio. Ela diz que a criança aprende por meio de experiências, não é para ficar dando aquele monte de atividade, para o menino marcar o maior, marcar o menor, passar por cima de pontinhos. Não, esses campos de experiências são maravilhosos. E o outro e o nós, que é a identidade. Você tem ali corpo, gesto e movimento, que é trabalhar a questão corporal. Os traços, sons, cores e formas, que você tem ali toda essa parte da arte, da música, escuta, fala, pensamento e imaginação, que é toda a parte de escrita, essa competência leitora, esse letramento que a gente vai desenvolvendo lá na infância, e por fim as transformações que estão ligadas ali à matemática, às ciências da natureza, os espaços, os tempos, as transformações. Então veja que apesar de ter descrito 5 grandes campos de experiência, eles se interconectam a todo momento. E como que você vai organizar os campos de experiência? Você tem uma matriz de objetivos de aprendizagem, que são os pontos de chegada. Então olha só, no infantil, nada de ficar dando um monte de atividade, xerocar aquele monte de papel, mandar o menino colorir, isso não leva a nada. A gente precisa fazer o menino viver experiências, experiências com as tintas, com as texturas. Quando eu misturo o vermelho com o amarelo, eu tenho ali uma mudança de cor, eu estou com uma intenção educativa. Qual intenção? As cores secundárias, de mostrar o laranja. Mas quando esse menino mistura, ele está trabalhando um fenômeno químico de reação. Então veja que a todo momento, quando eu estou proporcionando experiências, eu estou ampliando essa capacidade do menino de enxergar o mundo. Eu quero contar um caso para vocês, uma delícia da educação infantil. Eu cheguei numa escola antes desse momento de isolamento, das escolas fecharem, e eu estava passeando ali pelas salas, e eu entro numa sala de alunos de 5 anos e vejo uma menina merendando. E aquela escola estava implantando naquele ano o bilinguismo. Então ela estava tendo experiências e contato com a língua inglesa. E de repente ela ali com a sua mesinha, ela colocou o guardanapo, e ela estava ali com a caixinha do suco, e ela estava ali com uma maçã, com um sanduíche, e eu entro, ela fala: Você sabia que eu sei falar inglês? eu falei: sério? E ela levanta o suco e fala: Olha aqui, ó, juice. falei: uau, você sabe mesmo. E de repente ela pega a maçã, levanta e fala: apple. Falei: poxa, mas você sabe mesmo falar inglês. E ela parou. E eu pensei: Ela só sabe essas 2 palavras. então eu resolvi fazer uma investigação. Ela estava com o guardanapo e eu falei: Olha, então agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que se fala guardanapo em inglês? e ela pensa, e ela fala: guardanapo. Então naquele momento eu percebi que, como ela estava vivendo experiências com a língua inglesa, ela arriscou guardanapo. Percebam que ela já pegou elementos da pronúncia. Que esse R no inglês, ele é um R de paulista, de porta, de horta. E guardanapo não é guardanapo em inglês. Mas a sonoridade, ela já está começando a pegar.
Então, se você quer fazer uma educação infantil pautada na BNCC e os campos de experiência se interconectam, quando eu vou trabalhar a identidade, eu, o outro e o nós, a minha história, eu vou precisar conhecer o meu corpo. Então, eu entro no campo de corpo, gesto e movimento. E quando eu trabalho movimento, corpo, eu também estou trabalhando a parte de arte. Veja que não há fronteiras entre os campos, que eles se interrelacionam a todo momento. Então, o infantil está organizado no seguinte sentido: competências gerais, direitos de aprendizagem, campos de experiência que são atendidos através de uma matriz de objetivos de aprendizagem. No ensino fundamental já está um pouquinho diferente. No ensino fundamental não é campo de experiência. A gente tem ali as competências gerais, que você vai encontrar em todas. Você tem ali as competências específicas de cada área. A BNCC do ensino fundamental está dividida em áreas do conhecimento. E essas áreas são linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e o ensino religioso, que veio como área. Foi uma grande novidade. Aí você tem ali no ensino fundamental os componentes curriculares de cada área. Em linguagens, nós temos língua portuguesa, arte, música e educação física. Em matemática, o componente é a própria matemática. Em ciências da natureza, a gente tem as ciências. Em ciências humanas, a gente tem geografia e história. E no ensino religioso, o componente é o próprio ensino religioso. E aí a gente tem a competência específica de cada componente. E depois a gente tem 3 colunas: unidades temáticas, objetos de conhecimento e as matrizes de habilidades. As unidades temáticas são o grande agrupamento aí de todos os objetos de conhecimento, vão nortear o seu planejamento anual. Os objetos de conhecimento são conteúdos, conceitos e processos que você vai trabalhar, e a matriz de habilidades são os pontos de chegada. Diz lá a organização da BNCC que o ensino fundamental é hora de sistematizar as experiências do infantil. E sistematizar dói. Sistematizar, às vezes, é doloroso. Então, a gente vai sistematizar essas experiências para que o aluno possa depois consolidar e lá no ensino médio aprofundar e aplicar. No ensino médio, a BNCC já veio organizada muito semelhante ao ensino fundamental, com algumas pequenas diferenças. Então, olha só, você tem ali as competências gerais, sempre você vai encontrar as 10 competências gerais, são mandatórias. Depois, você tem ali as áreas do conhecimento. Lá no ensino médio, não tem ensino religioso. O ensino religioso não é obrigatório. Mas eu posso dar ensino religioso? Pode, você pode dar mais, você não pode dar é menos. A BNCC são os conteúdos, as aprendizagens essenciais. Se você quiser, se você é uma escola confessional e quiser dar o ensino religioso, não tem problema, você pode dar mais. O que você não pode é substituir. Eu vou tirar filosofia, eu vou tirar sociologia e vou substituir pelo ensino religioso. Isso a lei não permite. Você não vai ter no ensino médio uma matriz para cada componente. Então, você dá aula de história, você não vai encontrar ali no ensino médio uma matriz de história. Se você é professor de história, a história que lute, porque ela vai ter que se encontrar dentro da matriz de ciências humanas, que tem a competência específica de cada área e depois uma matriz de habilidade. Essa matriz de habilidade, ela é da área como um todo. Então, cabe ali aos educadores, à escola, olhar para aquela matriz de linguagens e ver o que dialoga mais com arte, o que dialoga mais com educação física. E você tem lá no ensino médio uma matriz separadinha só de língua portuguesa, porque língua portuguesa no ensino médio é obrigatório nas 3 séries. Então, se você diluísse toda aquela perspectiva de linguagem dentro lá, dividisse com arte, dividisse com educação física e dividisse com inglês, você ia ter poucas coisas a serem trabalhadas. Então, eles fizeram uma matriz de língua portuguesa separada e fizeram a matriz de linguagens com os outros componentes lá dentro. Então, no ensino médio, você vai olhar para a área que você vai participar, vai dar aula, você vai olhar para a matriz daquela área e vai extrair dali o que dialoga mais com o seu componente para que você possa ali organizar. E tem a grande novidade no ensino médio, que são os itinerários formativos. Então, você tem uma parte de até 1.800 horas de BNCC e o que sobra disso são os itinerários formativos que tem que ter um patamar mínimo de 1.200. O mínimo que o ensino médio no nosso país tem que ter hoje é 3.000 horas. Você pode dar mais, você não pode dar é menos.